Teatro é coisa de isso mulher? é bom. O teatro ficou de cena grávida. O teatro, mulher. Elas. Fala de mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de mulher. Patral. Fala de mulher. Papo de teatro. Teatro, mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher. Entra logo na roda e vem conversar. Vem conversar, vem conversar. É Mulheres de Teatro que vai começar. Vai começar, vai começar. Vai começar. É com a D de Ricardo que vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Bem-vinda, Dede! Hoje nós estamos aqui com a Dede Ricardo, atriz, mulher negra, mãe, professora. Seja muito bem-vinda ao Mulheres de Teatro hoje. E nós gostaríamos, então, de começar pedindo que tu nos contasse um pouquinho, e para todos e todas e todas que estão hoje nos acompanhando, nos assistindo, como é que foi o começo da tua trajetória como atriz e como professora? Começo da trajetória. Eu posso dizer que eu sempre tive muita vontade de fazer teatro, e quando eu digo sempre, mesmo quando eu nem sabia que era teatro que eu queria fazer, porque eu queria muito ser atriz, mas eu pensava assim, eu não conhecia teatro, né? Eu conhecia novela. Então era isso que eu queria fazer novela, queria ser atriz de novela. Minha família não tinha o hábito de frequentar o teatro. Mesmo assim, acho que organicamente, instintivamente, eu brincava disso, né? As festinhas de aniversário das minhas primas e tal, eu sempre arranjava de fazer uma pecinha que eu mesma tinha inventado, ensaiava 10 minutos antes da festa começar e depois a família toda tinha que assistir. Depois, quando eu fui para o grupo de jovens da igreja, isso continuou, eu tinha muita vontade de estar no palco, digamos assim, e na igreja o altar é o palco, né? Então, muitas vezes eu estava lá, assim, fazendo leituras da Bíblia, fazendo comentário da missa, e daí se criou um grupo na igreja que era Evangelização Teatral, o famoso ET. E eu fui parar nesse grupo. Daí a gente montou a Bruxinha, que era boa, e o Rapto das Cebolinhas, da Maria Clara Machado. E uma das meninas que fazia parte desse grupo da evangelização teatral me convidou para fazer uma oficina no Secopan, que era o Centro de Comunidade Parque Madepinho, perto da minha casa, uma oficina de teatro da descentralização da cultura. Então, eu diria assim que o primeiro passo em direção à profissionalização como artista foi dentro dessa oficina. Foi a primeira vez que eu fui, assim, entrar em contato com a pedagogia teatral, né? Aprender como se fazia teatro. Até então eu brincava, era uma brincadeira da qual eu gostava muito.
E na época o meu oficineiro primeiro foi o Clayton Manfro, que era do grupo Espalha Fatos. Os oficineiros todos eram, assim, de grupos de teatro da cidade, né? E o Clayton era do Espalha Fatos, que fazia teatro de rua. Depois eu tive oficina com o Hamilton Leite, que também fazia teatro de rua, e eu fui me aproximando desse teatro de rua que eu também não conhecia, desses grupos e desses artistas que eu também não conhecia, que, como eu disse, eu nem sabia que existiam, né? Essas pessoas que fazem teatro de grupo, que fazem pesquisa em arte, que fazem teatro de rua. E depois eu tive aula, por último, eu tive aula com o Carlos Moringer. E, ao mesmo tempo que eu estava tendo aula com o Carlinhos, eu comecei a fazer as oficinas de teatro livre do Ai Nós Aqui Travês, na Terreira da Tribo, quando ainda era na José do Patrocínio. Isso aí eu estou falando, assim, século passado, 1994, 1995. Quais são os teus focos de pesquisa, Dede? Quais foram no mestrado e no doutorado? E agora no doutorado? E comenta um pouco conosco a tua trajetória também como professora, né? Tá, a trajetória como professora, ela começou no mesmo lugar onde começou a formação teatral, que é no projeto de descentralização da cultura, né? 9 anos depois de ter feito as oficinas, eu fui participar de uma seleção para ser oficineira. Ao longo desse período, eu, de certa forma, vinha me preparando para isso. Isso aconteceu também, de começar a dar oficina na descentralização, aconteceu também no mesmo ano que eu comecei a fazer a faculdade, né, a graduação em licenciatura lá na UERGS, na Unidade de Artes, na Fundarte, em Montenegro. Eu lembro bem da entrevista, assim, eu estava um pouco temerosa, mas eu lembro que na entrevista o Breno me perguntou assim, então agora tu quer dar oficina, desde eu disse, eu quero, eu estou me preparando para isso, mas eu nunca dei oficina. Eu tenho ajudado a Celina nos nossos cursos, mas daí ele disse, não, vamos conversar, vamos ver como é que acontece. Daí depois eu fui selecionada. E eu fui agraciada com uma primeira turma de alunos. Bom, assim, eu sou apaixonada pelas minhas alunas e pelos meus alunos, né? Completamente apaixonada, até hoje, por todas e por todos. Mas a minha primeira turma, gente, vocês não têm noção do que era. Vocês não têm noção. Eram pessoas que já vinham fazendo, vários já vinham fazendo oficinas há algum tempo, já tinham tido oficina com a Gabriela Greco, com a Tânia Farias, tá? Dentro do projeto de descentralização da cultura, e que eram sedentas, assim, pelo teatro, né, que já estavam apaixonadas. E a primeira coisa que elas me pediram foi para aprender a andar de perna de pau. E daí, quando elas pediram isso, eu, se eles querem andar de perna de pau, eu vou levar eles para fazer teatro de rua. que é a minha paixão, que se transformou na minha paixão. Essa coisa que eu não sabia nem que existia se transformou na minha maior paixão. E realmente, a gente acabou montando um espetáculo baseado num texto da Ruth Rocha, numa história infantil da Ruth Rocha, que chama O que os Olhos Não Veem. E a gente montou para a rua. E uma coisa que era bastante rara de acontecer com os espetáculos da descentralização é que eles se repetissem, né? E a gente deve ter ficado uns 2 anos apresentando O que os Olhos Não Veem. Assim, depois da mostra, né? E aquele grupo fez milagre, assim. Chegou um tempo que a gente passava o chapéu nas nossas apresentações para comprar vale transporte. Lembra aquelas fichinha redondinha de vale transporte? A gente passava o chapéu, comprava vale transporte para quem precisava de ônibus, né? Para poder ir na oficina e, inclusive, para mim. A gente tinha esse dinheiro e a gente geria esse dinheiro, comprava maquiagem, essas coisas todas. No mestrado,
eu trabalhei com formação de atrizes negras. A minha pergunta no mestrado era se a formação teatral podia, de alguma forma, ajudar as atrizes negras a contornarem os processos de embranquecimento que elas sofriam ao longo da vida. Enfim, processos de embranquecimento. A gente vive numa sociedade que é o resultado de uma colonização, né, e que impõe um certo padrão estético, tanto na questão física, né, que quanto mais a pessoa for branca, melhor para ela, mais bem sucedida ela vai ser, o que faz com que as pessoas negras procurem se embranquecer, infelizmente. Só que para mim, acho que muito pensando na minha própria experiência, quando a gente trabalha com teatro, a gente trabalha muito sobre si mesma, como já diz aquele livro maravilhoso do meu querido orientador Gilberto Ickley, Pedagogia Teatral, como um cuidado de si. A gente tem um trabalho muito grande sobre si mesmo, sobre a gente, né? E a gente descobre muita coisa. E para a pessoa que é negra, não tem como a gente não descobrir e não começar a lidar com essa negritude e lutar contra esses processos de embranquecimento. Então, eu fui entrevistar essas atrizes para saber como é que isso se dava na história delas, né, nos históricos delas. E daí elas me trouxeram muitas coisas, tá? As atrizes entrevistadas foram a Pamela Amaro, Celina Alcântara, Vera Lopes, Manuela Miranda e Rosa Lima. A Rosa Lima é uma bem mais velha, assim, ela começou a fazer teatro na década de 60. E elas me trouxeram questões nas quais eu não tinha pensado. A gente sempre pensa que o teatro, a classe artística, ela é arejada, né? Que ela é mais aberta e tal. E elas me trouxeram questões muito concretas, assim, de situações de racismo, de se sentirem discriminadas, sabe? Por uma questão de que, por muito tempo, o teatro foi baseado em dramaturgias escritas por homens brancos, nas quais as mulheres negras não tinham um espaço suficiente para trabalhar. Eu lembro da Celina dizer assim, na faculdade, a gente, digamos assim, um exemplo, a gente trabalhou com Lorca. O que eu posso fazer no Lorca, segundo essa lógica realista, né, do teatro? Eu posso fazer a criada, não tem outra coisa que eu vá fazer. Tá? E a gente sabe, como atriz, que a gente pode se esforçar e trabalhar um monte naquela criada e tal, e ela pode ser maravilhosa, mas se ela só vai ficar 2 minutos em cena para entregar um envelope, onde é que está, entende? Onde é que está o trabalho, sabe? Onde é que está o gosto suculento da cena, entende? A complexidade do personagem, que é o que tanto nos atrai, né? Que é o que tanto nos move. E daí essas mulheres, elas me apontaram caminhos de como elas faziam para, de certa forma, as estratégias que elas tinham para, de certa forma, burlar essa dramaturgia, né, esse status quo. Como é que elas faziam para se tornarem protagonistas nos seus trabalhos. Aí elas vão dizendo várias coisas. Falam em trabalhar com a cultura afro-brasileira, desde trabalhar com a matriz africana, com lendas africanas, falam de trabalhar essa coisa da performance contemporânea, que é trabalhar com a sua própria vida, né, com o seu referencial biográfico para a cena. Falam sobre a cultura afrocontemporânea, sobre trabalhar com rap, funk, passinho, falam sobre trabalhar como capoeira, falam sobre o enegrecimento dos clássicos, falam sobre pegar Hamlet, no caso da Vera Lopes, e transformar em Hamlet sincrético, né? E vão me colocando essas coisas. À medida que elas me colocam essas coisas,
Sabe aquela coisa assim, tu escreve a dissertação, daí depois tu vai lá e lê, eu não tinha visto isso. Daí, nesse momento, depois de entrega a dissertação, eu olhei e pensei assim, cara, mas olha só, tudo que essas mulheres estão dizendo aí, que elas fazem para protagonizar a cena, dá para se fazer para trabalhar ERER em sala de aula. Essas temáticas que elas apontam, de cultura afro-brasileira, de cultura afro-contemporânea, de referenciais biográficos, tudo isso dá para levar para a sala de aula e trabalhar lá. E aí, eu que estava de licença durante o mestrado, volto para trabalhar em São Leopoldo, onde eu vinha trabalhando, e apresento um projeto de oficina de teatro e cultura negra, apresento para o departamento pedagógico da SMED e fico trabalhando no contraturno com oficinas de teatro e cultura negra, trabalhando sobre essas temáticas. Até que daqui a pouco me enche o saco estar trabalhando só com essas temáticas, mas está continuando usando um referencial eurocêntrico para chegar no resultado, entende? A pedagogia, o modo de ensinar, o modo de fazer, continuava operando daquela forma. E eu ficava pensando, mas o que eu posso fazer de diferente? Onde é que... E aí isso eu acho que me encaminha para o doutorado. Essa busca por o que eu posso fazer de diferente, como é que eu posso fazer. Então, eu venho pesquisando brincadeiras e canções de origem africana e relacionando com elementos que são fundamentais na pedagogia teatral. Por exemplo, um exemplo bem prático, quando a gente trabalha com o jogo da bolinha, né? Eu vejo um pouco da filosofia, eu não sei se é exatamente uma filosofia, mas, enfim, por falta de uma outra palavra, da filosofia Ubuntu, que é uma filosofia banto que fala de eu não posso me sentir vencedora se todos aqueles que estão comigo não vencerem comigo, né? E o jogo da bolinha é mais ou menos isso. Toda vez que a bolinha cai no chão, a gente começa do zero. E a gente não tira ninguém da roda porque essa pessoa deixa a bolinha cair. Se a gente não consegue ir junto, não vale. A gente tem que arranjar um jeito de conseguir junto, né? E eu lembro que eu trabalhei numa escola, a Escola Municipal de Artes Pequeno Príncipe, em São Leopoldo, que também era essa coisa de contraturno e multisseriado, então eu tinha tanto crianças dos anos iniciais, ali de 7, 8 anos, quanto dos anos finais, de 13, 14, fazendo oficina comigo. Eu lembro como era lindo de ver as crias arranjando estratégias para poder fazer esse jogo com essa criança pico-ruxa, entende? Para poder ajudar aquela pico-ruxa a pegar a bolinha. Sabe, como é que a gente faz? Não, então a gente não vai jogar, então a gente só vai passar na mão dela. Não, então a gente vai largar na mão dela, para ela aprender a pegar do ar, sabe? É muito lindo, muito lindo, muito lindo. Não, aí eu digo para vocês, né, como é que eu não vou ser apaixonada? Como? Tu já chegou a mencionar isso que eu gostaria de te perguntar em relação às colaboradoras da tua pesquisa do mestrado, mas eu queria saber de ti, com toda essa linda trajetória na educação e no teatro, como tu ainda observa o fato de tu ser mulher e de tu ser uma mulher negra nesse contexto do universo teatral? Tu percebe preconceito, tu percebe algum olhar que seja diferente do que tu acredita que gostaria, do que deveria ser, melhor dizendo? Como tu identifica isso nessa sociedade pequena, nessa bolha que a gente vive?
Eu acho, tem uma coisa assim, a professora Gladys Kercher, uma vez ela, dando uma aula, assim, eu lembro dela falar uma coisa assim, a professora Gladys Kercher também é uma mulher negra, tá? Eu lembro dela falar assim, que assim, que a geração dela, digamos, a geração anterior à minha, né, negro na academia, precisava mostrar trabalho, né? Precisava, ó, eu vou te apresentar aqui a minha dissertação, tu lê a minha dissertação, tu lê a minha tese, para tu saber do que eu sou capaz, com quem tu está te metendo, né? Que a minha geração já é mais do tipo assim, é só me olhar que tu já vai saber com quem tu está te metendo. Pelo jeito que eu me visto, pelo jeito que eu olho para as pessoas, pelo cabelo que eu uso, entende? Não tem muita dúvida de com quem a pessoa está se metendo. Eu acho isso bastante importante, na verdade. Tá? Agora, o que eu acho mais legal é que ela falou da geração que vem aqui, que vem agora, né? Os próximos, os que foram alunos, os que foram os meus alunos e as minhas alunas. Ah, esses aí estão afiadíssimos. Eles são as Panteras Negras. esses aí são a revolução. E eu sou tri-orgulhosa de ter dado aula para eles. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu não... A coisa da discriminação, para mim, ela já não pega mais de forma assim tão direta e ofensiva como quando eu era criança, de ser chamada de macaco, cabelo de bombril, das crianças não quererem brincar comigo porque eu sou negra. Todas essas coisas me aconteceram, de ser discriminada por professora em sala de aula, sabe? De ser subestimada pelas minhas amigas, tipo assim, não, tu não vai entrar na faculdade é muito difícil, sabe? Enfim, essas coisas eu já não sinto mais tanto. Eu sinto um pouco, sim, de me subestimar. De vez em quando eu sinto, que eu vejo as pessoas olharem para mim e se surpreenderem, como quando eu digo, por exemplo, que eu sou professora da URGS, ou que eu sou doutoranda, ou que eu falo francês, sabe? Tipo, mas você? Sim, querida, eu. Eu mesma. Isso! Isso é uma coisa que eu ainda sinto, mas assim, a questão estrutural, essa sim é foda. Essa sim, ela me esmaga, ela segue me esmagando, sabe? O fato de saber que nós ainda somos muito poucas e muito poucos nesses lugares onde eu estou falando, pelos quais eu circulo, mesmo na classe teatral, eu acho que nós ainda somos poucas, nós ainda somos poucos. Acho que projetos como a descentralização da cultura ajudaram muito a pessoas como eu a chegarem nesse lugar, muito embora eles não tivessem o viés racial como central, né? Mas o fato de estar na periferia nos contemplava de alguma forma. E o fato de saber que nós somos poucos, o fato de saber que nós somos constantemente agredidos, assassinados, mortos, encarcerados, sabe, vítimas das piores doenças, é sempre a nossa população que tá na linha de frente, que está na linha de tiro, né? Isso me massacra. Isso é o que me massacra. Nós gostaríamos que tu comentasse um pouco como é que tu está vivendo esse período da pandemia, tanto no campo pessoal como no profissional, né? Como vem afetando. No campo profissional, eu estou bem desesperada. Todas, né? Porque, assim, eu reconheço como legítimas as experimentações que as minhas colegas e os meus colegas vêm fazendo no sentido de manter a nossa arte de pé,
sem o que para mim é o essencial da nossa arte, que é a presença, que é o encontro, né? Então eu reconheço essas experimentações, essas tentativas como legítimas e admiro muito as colegas e os colegas que estão nessa linha, mas eu me sinto paralisada. Eu me sinto assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não sei, não tenho ideia e também não tenho muito tesão, digamos assim, sabe? Não me vem aquela coisa, eu tenho tesão por fazer os meus espetáculos, eu tô desesperada porque eu não posso apresentar as minhas peças, porque eu não posso estar na rua, porque eu não posso estar trocando com o público, porque o Eu Não Sou Macaco começa com uma espécie de saudação que eu coloco a mão na mão de quem está na plateia e o olho no olho de quem está na plateia, entende? E isso, para mim, é muito importante. Então, é disso que eu sinto muita falta. Eu fiz... teve 2 momentos nos quais... Não, teve um momento no qual eu fiz uma leitura dramática de um conto que eu mesma escrevi, e agora, na próxima semana, também, vou fazer uma leitura dramática de um texto, de um dos meus textos. Mas não... Mas, além disso, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei como eu posso fazer. Como professora, eu tô rebolando. Eu tô rebolando, assim. Tem uma trajetória, né? No começo da pandemia, eu pensava que isso não ia durar muito tempo, então eu estava achando assim, legal, eu vou... A gente lá na aplicação tá enviando tarefas para os alunos semanalmente, tá? E nessas tarefas, eu vou pedir para eles assistirem vídeos de coisas que me inspiram e que inspiram o trabalho que eu faço com eles. Então, beleza. E quando eles chegarem aqui, eles já vão ter uma noção das referências, de o que eu quero que eles façam, como é que, enfim, da energia do trabalho. Eles já vão ter alguma noção disso. Tá, só que daí não passou. E daqui a pouco eu estava 2 meses, há 8 semanas, mandando eles assistirem vídeos. E daí começa a me incomodar, porque eu me sinto uma pilantra, falcatrua, picareta, que os meus alunos não estão criando, entende? E daí eu comecei assim, eu quero que eles criem, eu quero que eles criem. Aí eu integrei, fiz uma tarefa integrada com a professora Vivian, que é de língua portuguesa e literatura, e como eu vinha trabalhando com eles a coisa da rima, do freestyle, da presença no slam e essas coisas, e muito baseado na coisa da rima, eu disse, então agora eu vou pedir para eles criarem, porque eu vou pedir para eles escreverem poemas. Dava dicas e jogos escritos para que eles criassem rimas, enfim. E daí eu comecei a pedir para eles rimarem, comecei a me sentir um pouco mais tranquila, porque eles estavam criando, ao mesmo tempo tateando, porque eu nunca tinha pedido para ninguém escrever poema. Ainda bem que tinha uma professora de português ali me assessorando, né? E agora, isso veio, assim, durante todo o primeiro semestre. A última tarefa que eu pedi para eles foi que eles gravassem, depois eu pedi que eles escolhessem um dos poemas criados, decorassem, fizessem exercícios de expressão vocal sobre esses poemas e me enviassem um vídeo com eles dizendo o poema que eles tinham decorado. Ou fizessem um relato de como é que tinha sido decorar o poema, para o caso deles não se sentirem à vontade de fazer um vídeo e me enviar, né? E depois que passou o recesso escolar, eu comecei a trabalhar com símbolos africanos para falar de coisas que eu considero importantes no teatro. Fazer justamente essa relação que eu falei para vocês, sabe? Tipo, os símbolos que eu estou trabalhando são os adinkras, e os adinkras são imagens que sintetizam provérbios. Então,
Então, nessas sínteses, a gente vai trabalhando com alguns elementos que são importantes. Por exemplo, a questão da cooperação mútua. Tem um adincra que eu tenho trabalhado há 3 semanas, que chama Ezenetecrema, significa a boca e os dentes. A relação de colaboração entre a língua e os dentes. Representa a relação de colaboração entre os dois, entre a língua e os dentes. E aí eu coloco o provérbio e vou explicando. No teatro existe essa interdependência também. Enfim, eu falo da interdependência, eu queria que eles sentissem ela, né? Queria que eles construíssem isso, né? Mas eu falo a respeito delas e proponho alguns exercícios também baseados um pouco nisso. Eu lembro que eu pedi para eles criarem um pequeno texto teatral baseado em ditos populares que as famílias deles utilizassem. Eles criaram um texto teatral que tinha que ter 2 personagens no mínimo. Daí depois eu pedi para eles escolherem um dos personagens e fazerem uma ficha de personagem, porque aquele personagem, para existir, dependia da imaginação deles, para existir verdadeiramente, né? Daí depois eu fiz eu mandei um texto teatral e falei que para aquele texto, que durante muito tempo os atores, os grupos, eles dependiam que existisse um texto teatral, portanto, eles dependiam do trabalho do dramaturgo, né? Na outra semana eu inverti. O dramaturgo também precisa do trabalho do grupo, porque senão o texto dele é papel. O texto dele só é vida, só é verdade quando existe o trabalho dos atores, da equipe de palco, né? Enfim, é isso que eu tenho tentado fazer. Agora eu comecei a gostar, agora eu não estou mais me sentindo mais picareta. A gente já está indo mais para o final da entrevista, infelizmente, as coisas boas elas acabam também. Estou adorando. E a gente não mencionou ainda que Dede, Cissa e eu somos do mesmo grupo de teatro, a UTA, a Usina do Trabalho do Ator. Preciso fazer essa referência aqui, até porque o que eu vou falar, o que eu vou pedir para a Dede nos contar é exatamente de referências. E eu vejo assim como as influências elas podem seguir mais adiante. Me lembro agora o quanto no DAD a gente tem cantado uma canção que a Dede trouxe para o ensaio da UTA e a Celina compartilhou com os alunos depois, a própria Dede também, quando foi fazer estágio em disciplinas do DAD, né? O Fungaláfia, que é uma canção, enfim, africana, que a Dede trouxe para a gente, e hoje em dia quase qualquer dadiano contemporâneo canta o Fungaláfia, e eu sempre imagino que é a referência da Dede reverberando nas pessoas todas. Tem uma imagem linda de referências, então. É isso que eu gostaria, querida Dede. Quais são as tuas referências? Que livros, que leitura importante tu aponta para a gente? Que textos, que espetáculos, que práticas, que referências são as tuas referências importantes? Eu acho que não existe a menor dúvida em relação a isso. Acho que a minha referência fundante e principal como profissional, tanto como atriz como professora, é Celina Alcântara. Não tem como não ser. Não tem como não ser. E assim, olha que coisa linda. A minha grande referência é minha amiga do coração, né? Minha irmã de teatro, assim. Então, a Celina é extremamente inspiradora para mim. É uma pessoa que eu amo demais. Eu amo todos e todas vocês. Mas quando eu entrei na Usina do Trabalho do Ator, foi a Celina que conduziu o meu treinamento, que me acolheu primeiramente. Então tem esse apego, essa identificação, e também por ser uma mulher negra, também por ser uma atriz negra, né? Agora tem outras, né? Tem muitas outras, e a Vera Lopes é uma delas também. A Vera Lopes, como atriz e como militante, é alguém que me inspira muito.
né? A gente também fala em referência e geralmente a gente está pensando em quem veio antes, né? Mas a Vera é mãe da Camila de Moraes, que é mais nova que eu, que foi minha aluna e que hoje em dia é uma das minhas grandes referências, sabe? De arte negra, de militância, de perseverança, sabe? Eu adoro o trabalho da Camila. E sou tri orgulhosa dela ter sido minha aluna. E o Thiago Piragira também, né? Também foi meu aluno e é tudo aquilo que vocês sabem que ele é nosso colega também na usina do trabalho do ator, é um excelente diretor, produtor, é padrinho do meu filho, enfim, é um amor na vida, né? As minhas leituras, eu tenho lido desde a dissertação, eu me enveredei para o caminho da leitura negra, né? Tanto da literatura quanto do pensamento acadêmico. Então, eu leio muito as feministas negras, eu leio a Chimamanda, Angela Davis, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Bell Hooks, assim, eu acho super importante a gente trabalhar com a mulherada negra, mas tem pensadores homens negros fantásticos e que eu tenho procurado me aproximar deles também, como o Aimé Césaire, que criou o conceito de negritude e que tem uma escrita, assim, de tirar o fôlego, É o primeiro cara que crítico do colonialismo, né? Que ele olha para o colonialismo do lugar do colonizado. Então, ele tem discurso sobre o colonialismo, discurso sobre a negritude, escreveu para teatro também, e tem o Diário de Retorno a um País Natal, que é um grande poema, que é um poema manifesto que lançou esse movimento de negritude de forma universal, digamos assim, né? E aqui no Brasil a gente tem o que eu diria que é o nosso Aimé Césaire, que é o Abdias Nascimento, que fundou o Teatro Experimental do Negro, que foi assim, ele foi um homem do teatro, diretor, ator, ele foi artista visual, ele foi professor, ele foi político, ele fez uma revolução, assim. A gente fala hoje em dia da Lei 10.639, esse cara estava falando isso em 76, que a gente tinha que estudar história e cultura africana, sabe? Antes disso ele já estava falando. Quando ele fundou o Teatro Experimental do Negro, olha só a empolgada, né? Mas quando ele fundou o Teatro Experimental do Negro, ele trabalhava com pessoas negras, que muitas vezes não eram alfabetizadas, e um dos trabalhos do Teatro Experimental do Negro era o trabalho de alfabetização do seu elenco. Além da alfabetização, eles tinham oficinas de cultura negra, oficinas de culturas, de tradições africanas e cultura negra. O Teatro Experimental do Negro foi fundado em 1944, e esse homem fazia isso. Entende? Então, falei aqui de algumas das referências, mas, enfim, temos tantas outras, né? Que sorte que temos. Chegamos, então, àquele momento final, né? Não sei se a Cissa quer encaminhar uma questão para encerrar. Não, deixamos o microfone para a Dede, né? Para ela encerrar, nos contando, nos dizendo o que ela gostaria, né? Nessa despedida. Agora vocês tornaram o meu caminho difícil. Vocês perguntam, eu respondo. Agora, assim... Tem alguma coisa que a gente não perguntou que tu acha que seria importante de negritar aqui? Acho que eu podia falar dos meus 2 espetáculos solo. Acho bárbaro. Então,
queria falar que eu faço um espetáculo chamado Eu Não Sou Macaco, que eu já mencionei antes, que eu faço desde 2014, que é um manifesto, né? Ele aborda as injustiças que o Estado brasileiro cometeu contra cidadãos e cidadãs negras e que vem cometendo ao longo da história. Então, eu vou falar dos lanceiros negros, do almirante negro, o João Cândido, mas também vou falar do Amarildo, né, que morreu em 2013, da Cláudia Ferreira da Silva, que morreu em 2014, que foi talvez um dos grandes detonadores do agora eu tenho que ir para a rua e gritar contra essa merda toda. E falo também do Paulo Afonso Soares, que era meu amigo, né? Um militante gay aqui de Porto Alegre, que foi assassinado barbaramente, basicamente por ser gay, basicamente por se travestir, né? E que uma figura como ele não podia ser esquecida. O Eu Não Sou Macaco tem a ver com isso. Um encontro fatal com a polícia. O sangue negro tingindo o asfalto. Eu sou o lanceiro negro que cavalga na noite estrelada, no meio de uma guerra de gente rica e poderosa. O marido da Dona Beth, conhece? O Amarildo negro, pedreiro, portão, viu? 250 chibatadas nas costas! 40 minutos de averiguações com choque elétrico dentro de uma unidade de polícia pacificadora. Eu disse pacificadora! Asfixia, epilepsia, arma de eletrochoque, asfixia, epilepsia, arma de eletrochoque, asfixia! Eu não sou macaco! Não deixar esquecer. A gente não pode deixar esquecer. A gente não pode deixar barato. Não pode. Porque a gente não pode deixar barato porque a gente é muito caro. E o Histórias Negras para Crianças de Todas as Cores, que eu diria que é o que eu tenho para dizer para as crianças, é o que eu tenho para dizer para as meninas negras, e que os meninos negros se sentem contemplados com essa fala também. O que eu tenho para dizer para essa gente preta, para essa minha gente, né? Que a gente precisa ser persistente, a gente precisa ser esperto, a gente precisa ser forte e a gente precisa estudar pra caramba, porque eu acho que é esse o caminho. Se a gente tiver, se essas oportunidades de estudo, né, de educação nos forem abertas, essas possibilidades de educação nos forem abertas, a gente chega onde a gente quiser. Brava! Brava! E, finalmente, eu acho que cabe citar que nós, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tivemos e temos, né, vai fazer um ano DED, que a DED foi aprovada no concurso, chamada como professora, uma professora negra, no Colégio de Aplicação da URGS. No que ganhamos imensamente. E com um detalhe bastante importante, eu sou uma professora cotista. Eu entro no colégio de aplicação porque existem cotas para professores e professoras autodeclarados negros. Então, Dede, querida, muito obrigada. Muito obrigada, Giza, muito obrigada, a Cris, a Inês Marocco, a Luciana Éboli. Muito obrigada a todas vocês, Dede especialmente, obrigada por estar nessa tarde linda conversando com a gente. Eu vou onde vocês me chamarem.
Vocês sabem. Quando vocês me chamarem, eu vou. Tamo junto. Então a gente vai longe. Muito obrigada também a todos que estão nos assistindo. E até um próximo programa. Abraço afetuoso para todos. Isso, e vamos seguir nos cuidando. E né? que todo mundo fique ligado no Mulheres de Teatro. A gente quer conversar com as mulheres de teatro, a gente quer levantar esses pensamentos que podem transformar o mundo. A educação transforma as pessoas. É assim que a gente vai. Beijo, obrigada.